Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. O dia 26 de julho é o dia em que celebramos dois santos, cujos nomes não aparecem na Bíblia: São Joaquim e Santa Ana. Esses nomes se encontram no Evangelho Apócrifo, isto é, um livro que narra os feitos de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas que não foi integrado, não foi reconhecido como inspirado pela Igreja. Nesse mesmo livro, fala-se, narra-se o acontecimento que levou a Igreja a instituir no dia 21 de novembro a apresentação de Nossa Senhora no Templo de Jerusalém. Nós acreditamos que os pais de Nossa Senhora se chamaram Joaquim e Ana por causa da autoridade da Igreja. Esses nomes estão neste livro apócrifo. Mas a Igreja, mesmo esse livro não tendo sido considerado por ela inspirado, mas a Igreja reconheceu a veracidade dessas informações. Nesse mesmo livro, o proto-evangelho de São Tiago, não se sabe ao certo se foi São Tiago o maior ou São Tiago o menor, ou quem foi que escreveu e atribuiu nesse título a autoridade desse apóstolo ou de um desses apóstolos. O fato é que também o dia 21 de novembro celebra um acontecimento que não está narrado nos 4 evangelhos, que Nossa Senhora foi apresentada no templo. E em poucas palavras eu resumo o que está nesse evangelho apócrifo de São Tiago. Quando Nossa Senhora completou 1 ano de idade, São Joaquim, seu pai, já queria apresentá-la ao templo para que ela lá ficasse até a idade da puberdade, normalmente 12 anos de idade. Mas Santa Ana objetou: esperemos um pouco. E quando a criança completou 3 anos de idade, aí sim, eles levaram a criança para o templo. Zacarias a acolheu. E ela, Zacarias, pai de São João Batista, o sacerdote. E ela lá ficou consagrada a Deus no templo até os 12 anos de idade. Aos 12 anos, os sacerdotes perguntaram: o que é que nós vamos fazer com ela para que ela não macule o templo? Entenda-se, uma jovem virgem que menstruava não podia mais ficar no templo e se aproximava o dia da puberdade de Nossa Senhora. Então sugeriu-se, o anjo apareceu a um deles e sugeriu que fossem convocados todos os viúvos de Israel para comparecerem no templo para saber quem iria desposá-la. Vários viúvos compareceram, dentre eles São José. Todos eles entregaram os seus bastões para o sacerdote. E aí foi dito por ordem do anjo que se entregasse a cada um os bastões
e algum sinal particular que indicasse na hora da entrega do bastão, algum sinal sobrenatural, era o sinal que indicaria que aquele viúvo deveria se casar com ela. Todos os bastões foram entregues a todos os viúvos, mas na hora em que o bastão foi entregue a São José, uma pomba do céu pousou sobre ele. Ele ainda até objetou: eu sou um homem idoso e tenho vários filhos. A objeção não prevaleceu. Ele acabou assumindo Nossa Senhora como noiva e no momento oportuno se casou com ela. Vejam, trata-se de um livro apócrifo, por favor. Mas essa informação não carece por completo de veracidade, porque no mesmo livro temos duas informações que a igreja assumiu e reconheceu como verdadeira e definiu que se celebrasse no dia 26 de julho São Joaquim e Santa Ana. É muito difícil você dizer que essa história que eu acabei de narrar não é verdadeira, se você diz que são verdadeiros os nomes de Joaquim e Ana, que celebramos no dia 26 de julho. Lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. Nós não celebramos opinião, nós não celebramos hipótese, nós celebramos o dado da fé. 26 de julho, celebramos uma verdade. Os pais de Nossa Senhora se chamavam Joaquim e Ana. Informação tirada desse livro, onde se narra precisamente essa história da apresentação de Nossa Senhora. Então não é somente 26 de julho, é também 21 de novembro. A mesma autoridade da igreja define uma celebração e outra celebração. Então, se assim é, São José tinha pelo menos o dobro da idade de Nossa Senhora. O dobro, era viúvo e tinha vários filhos. Filhos de outra mulher que já morrera, pelo menos uma mulher. Em todo caso, entramos em cheio na celebração e precisamente na liturgia que nós acabamos de ouvir. Qual é a informação que precisa de pontuação? Jesus está falando às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Gravem essa expressão, irmãos, que muitos desavisadamente, eu diria ingenuamente, eu me atreveria ignorantemente, chegam ao cúmulo de dizer que por causa dessa frase, e também de Marcos capítulo 6, versículo 3, onde alguns irmãos de Jesus são nomeados, de que Nossa Senhora teve vários filhos com São José, além de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Primeiro vamos à explicação da igreja, que comprova, apologeticamente, que esses irmãos de Jesus, na verdade, eram parentes de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma verdade de fé que Nossa Senhora nunca teve nenhum filho antes de Jesus, nem após ele. Sua virgindade antes, durante e após o parto é um dogma de fé. A palavra irmão na língua portuguesa, na Bíblia, é a tradução da palavra adelphos em grego, em cuja língua os 4 evangelhos foram redigidos. E por sua vez a palavra irmão na língua hebraica, a língua do povo de Deus, a língua falada por Jesus, juntamente com o aramaico, que era uma espécie de corruptela, um hebraico adaptado, popular. Desapareceu essa língua. A palavra irmão tem vários significados, com a palavra São Jerônimo, na sua obra sobre a perpétua virgindade de Maria, parágrafos de 14 a 16. Vejamos o que diz esse doutor da igreja, tradutor da Bíblia, do hebraico para o latim, do grego para o latim, um profundo conhecedor dessas duas línguas, um profundo conhecedor também da mentalidade, da língua, dos costumes, das tradições hebraicas. Ele que passou boa parte da sua vida em Belém, onde Jesus nasceu, com um grupo de mulheres,
se dedicando à investigação da Escritura, à explicação dos textos sagrados, à escrita de tantas obras que fizeram dele uma das maiores inteligências daquele tempo, juntamente com Santo Agostinho, seu contemporâneo, que também será citado nessa breve homilia. Vejamos então a explicação fantástica de São Jerônimo a respeito dessa expressão irmãos de Jesus. É necessário considerar que o nome de irmãos é tomado sob 4 sentidos nas Sagradas Escrituras. Há irmãos de natureza, de nação, de parentesco e de afeto. Por natureza, como Esaú e Jacó, Gênesis 25. Por nacionalidade, como os judeus se chamam de irmãos entre si, como em Deuteronômio 17:15, aspas, não poderás fazer rei um homem de outra nação que não seja teu irmão, fecha aspas. Além disso, são chamados de irmãos os que são de uma mesma família, como no Gênesis, capítulo 13, versículo 8, disse Abraão a Ló, peço-te que não haja contendas entre mim e ti, porque somos irmãos. Nós sabemos que Abraão era tio de Ló. Os homens também são chamados de irmãos por afeto, e de 2 maneiras, em especial ou geral. Assim, chamam-se de irmãos de maneira especial todos os cristãos, como disse nosso Salvador, vai a meus irmãos e dize-lhes. João capítulo 20, versículo 17. E de maneira geral, todos os homens, porque reconhecem um só Pai e estão unidos entre si por um laço sanguíneo comum. E é isto o que se lê em Isaías 66, 9. Dizei aos que vos odeiam, sois nossos irmãos. Agora pergunto eu, diz São Jerônimo, de que maneira são irmãos do Senhor os que assim são chamados no Evangelho? Por natureza? Mas a Escritura não o disse, e nem os chama filhos de Maria, nem de José. Pela nacionalidade? Mas isto é um absurdo, porque seria de irmãos uns quantos judeus, e não aos demais, sendo que todos os judeus ali presentes teriam direito à mesma denominação, segundo o afeto humano ou espiritual. Mas se isso é verdade, quem melhor que os apóstolos, a quem o Senhor instruía intimamente, merecia ser chamado de irmão? Ou, se é porque todos são irmãos, como são todos os homens, teria sido uma coisa tola anunciá-lo como coisa própria dos que o esperavam fora, dizendo, eis que seus irmãos se achavam fora, desejando falar-lhe. Resta, portanto, que a palavra irmão deve ser tomada não no sentido da natureza, nem no do privilégio da nacionalidade, nem no do afeto, mas no do parentesco. Ou seja, Nossa Senhora acompanhava Nosso Senhor durante sua vida pública com os parentes de Jesus, com os primos de Jesus. O que indica que, provavelmente, na época, quando Jesus começou sua vida pública, São José já tinha morrido. E se a informação do Evangelho Apócrifo de que São José era idoso, viúvo e com vários filhos, quando Jesus começou a sua vida pública, certamente esse homem idoso já tinha morrido. Agora vamos à explicação dada por Santo Agostinho. Estamos ainda nos séculos IV e V, no seu comentário ao Evangelho segundo João, no Tratado 10, parágrafo 2. A nossa Escritura não costuma designar como irmãos apenas os irmãos nascidos de um mesmo pai e de uma mesma mãe, ou de um mesmo ventre, ou de um mesmo pai, ainda que de diferentes mães. Ou, por certo, os que têm o mesmo grau de parentesco, como os primos irmãos, seja por parte de pai, seja por parte de mãe. Não somente a esses a nossa Escritura usa denominar irmãos. Como ela fala, assim há de entender-se. Possui sua forma própria de dizer,
E quem quer que a desconheça fica perturbado e diz: então o Senhor tem irmãos? Porventura Maria voltou a dar à luz? De modo algum. Pois a partir daí teve início a dignidade das virgens. Essa filha de homens pôde ser mãe, mas não mulher no sentido usual. Foi chamada mulher sem dúvida, por causa do sexo feminino, não pela corrupção de sua integridade. Vê-se isso pelo modo de falar da própria Escritura. Sabeis que Eva, logo que foi formada do lado do marido, e antes mesmo de qualquer relação com ele, foi chamada de mulher. O Senhor modelou uma mulher e apresentou-a ao homem. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Donde então aparecem esses irmãos? Os irmãos do Senhor, diz Santo Agostinho, são parentes de Maria, em qualquer grau de parentesco. Como o provamos? Diz Santo Agostinho. Agora vem os mesmos argumentos usados por São Jerônimo. Pela mesma Escritura. Ló é chamado irmão de Abraão, mas era filho do seu irmão. Lê e encontrarás que Abraão era tio paterno de Ló. Tratam-se, porém, como irmãos. E por quê? Senão porque eram parentes. Do mesmo modo, Jacó tinha como tio materno Labão, o sírio, pois este era irmão da mãe de Jacó, isto é, de Rebeca, esposa de Isaque. Leia a Escritura e encontrarás que tio e sobrinho se tratavam como irmãos. Uma vez conhecida essa regra, verás que todos os parentes de Maria são chamados irmãos de Cristo. Fecha aspas. Pronto, resolvida a questão dos irmãos de Jesus. E aqui eu pediria a todos aqueles que ingenuamente absolutizam essa expressão, dizendo que porque Jesus teve irmãos, Nossa Senhora teve muitos filhos, são duas coisas bem diferentes. Irmão. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Se a pátria é mãe, todos nós somos filhos. Dos filhos deste solo, eu sou filho como a senhora, que nunca me viu, é filha do Brasil, da mãe pátria. Mas isso não significa dizer que eu vim do mesmo ventre de onde você veio. Entendeu, irmão? A paz do Senhor, irmão. Pois bem, os diversos sentidos da palavra irmão. Agora vamos a outra questão. No Evangelho, Jesus sai diante desse convite de que a mãe e os irmãos estão ali fora e querem falar com ele. E Jesus pergunta quem tinha falado. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus aqui dá um salto qualitativo. O ensinamento que Jesus quer dizer, quer transmitir com essa resposta é esse. Vocês estão levando em conta os laços carnais que me unem à minha mãe Maria Santíssima. Vocês estão fazendo referência aos laços familiares que me unem aos meus parentes, aqui chamados de irmãos. Só que mais importante para mim são outros laços que eu quero que vocês considerem e que devem unir não somente meus parentes carnais, mas também todas as pessoas. Vamos agora ver o que São Gregório Magno, Papa, que nasceu no ano 540 e morreu no ano 604, na sua terceira homilia sobre os Evangelhos, capítulo 2, diz a respeito disso. Jesus fala: todo o que faz a vontade do Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ora, isso é para mim, é para a senhora, é para o senhor. Como é que nós podemos ser mãe de Jesus? Os homens, por exemplo, do sexo masculino. E vocês, mulheres, como podem ser mães de Jesus? Como todos nós podemos ser mãe de Jesus? Explicação de São Gregório.
O Senhor se dignou de chamar de irmãos os discípulos fiéis, dizendo: ide, avisai meus irmãos. Mateus 28:10. Mas perguntar-se-á: como aquele que pela fé se tornou irmão de Cristo pode chegar a ser sua mãe? Para responder a essa pergunta, devemos considerar que aquele que pela fé se torna irmão ou irmã de Cristo, torna-se mãe dele pela pregação, como se desse à luz o Senhor, infundindo no coração dos ouvintes, e se torna mãe dele, se mediante sua voz gera na alma do próximo o Senhor. Lembram da imagem do Apocalipse capítulo 12, que descreve a igreja, uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas e tendo a lua debaixo dos pés? Essa mulher é a igreja. A igreja está grávida de Cristo. Quando a igreja, pelo anúncio da palavra, pelo batismo, faz com que uma pessoa nasça para Cristo. O papel da mãe é gerar, o papel da igreja é gerar, é fazer nascer, é fecundar, para que se dê a luz Cristo em nós. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Portanto, aqui o ensinamento de Jesus, que de forma alguma debocha, menospreza, ridiculariza, coloca de escanteio, faz pouco caso de Nossa Senhora. Pelo contrário, Jesus aqui não está dando um fora em Maria, está dizendo: ela antes de todos e mais do que ninguém depois de mim, foi a que fez a vontade do Pai. Portanto, Santo Agostinho vai dizer, comentando exatamente esse evangelho: de nada adiantaria a Maria Santíssima gerar Cristo no ventre, se antes não tivesse gerado Cristo no seu coração. Portanto, ela é mãe do Cristo carne e mãe do Cristo palavra. Cristo palavra foi gerado no coração dela pela fé. Cristo carne foi gerado no ventre dela pela sua adesão como mulher crente. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Portanto, espero que tenha ficado mais ou menos explicado o evangelho, que é fruto de uma confusão e de uma ignorância de certas pessoas que chegam ao cúmulo de dizer que aqui Jesus deu um fora em Nossa Senhora, deu um fora na família dele, fez pouco caso deles. Pelo contrário, exaltou a Santíssima Virgem, porque ela, antes de todos e mais do que todos, fez a vontade do Pai que está nos céus, e por isso se fez irmã dele, mãe dele espiritualmente, porque ela gerou também espiritualmente Cristo no coração da igreja, porque ela, integrante da igreja, aguardava Pentecostes, unida em oração com os apóstolos, com os discípulos de Jesus no cenáculo. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam, diz aquela que no mesmo Magnífica afirmou, cantamos ainda há pouco: ele viu a pequenez de sua serva. Maria mãe, Maria irmã, Maria serva, Maria que gera Cristo, palavra, no seu coração pela fé, leva consigo o Cristo que a gerou para ser mãe pelo seu testemunho, pela sua palavra, mas também mãe, consequentemente, somente depois, segundo a carne, do verbo que se fez carne. Exulta de alegria, diz o profeta Zacarias: rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eu vim habitar no meio de ti. E o lugar, o contexto no qual essa profecia se cumpre, precisamente, primeiro, o coração de Maria. Eu venho habitar, ó mãe, que eu escolhi desde toda a eternidade, primeiro no teu coração pela fé. Por isso tu és minha mãe, porque me geraste para ti no teu coração. Tu és mãe no sentido da fé, e consequentemente tu és mãe segundo a carne. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.